Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Deus e de Jesus se faça nos corações de todos nós neste momento, nos dois planos da vida. É sempre com muita alegria, meus irmãos, e com muita gratidão que nós retornamos para conversarmos um pouquinho mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. E hoje confessamos com um pouquinho mais de emoção, porque hoje nós estamos em um dia especial. Hoje é o dia em que todos os cristãos dos mais diversos cantos do mundo celebram, comemoram o dia do nascimento, o aniversário do nosso amado Mestre Jesus, o nosso Cristo Salvador, que veio nos oferecer a salvação através da regeneração, a regeneração que pode ser adquirida através do amor. Então, é este o Cristo, este ser magnânimo, o Espírito mais perfeito que já pisou na face da terra, que nos orienta, que é a luz do mundo e que com esta luz consegue nos mostrar a rota certa para chegarmos à felicidade. Pedimos neste momento a este ilustre aniversariante para que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, a fim de que possamos refletir verdadeiramente em torno dos seus ensinamentos e que, como discípulos seus, possamos segui-los. Então, este Espírito que, como dissemos, é o Espírito mais puro, mais perfeito que já pisou na face da terra, Jesus é este Espírito poderoso, este Espírito que possui toda uma autoridade e toda uma majestade espirituais. No entanto, apesar disso, ele se fez pequeno para nós e nasceu em uma manjedoura, nos trazendo neste momento a sublime mensagem da humildade. É a esse ser que nós, nesse momento, devotamos todo o nosso carinho. E todos os momentos, todos os dias em que antecedem este dia 25, nós podemos sentir que existe todo um clima de paz, um clima modificado. Nós nos sentimos diferentes. Os nossos ânimos, as nossas disposições se alteram. Nós nos tornamos mais fraternos, mais solidários, nos engajamos em campanhas de fraternidade. Muitas vezes aqueles que nos eram invisíveis durante todo o ano, hoje nós voltamos o nosso olhar para estas pessoas e nos preocupamos. Como será que elas passarão o Natal? Aqueles vizinhos que muitas vezes passam por nós ou nós passamos por eles e sequer cumprimentamos, hoje nós com toda alegria dizemos: Feliz Natal! Nos preocupamos com as nossas crianças e vimos a importância que a família tem para nós. Os religiosos, dos mais diversos segmentos que existem de religião, elevam os seus pensamentos, todos em uníssono, todos nós, numa prece de solicitação, de amor, para que haja mais paz, mais fraternidade e mais esperança para todos. É por isso, então, que neste período nós nos sentimos mais alegres e mais felizes, porque nós nos detemos por alguns instantes de uma forma muito mais atenta no nosso Cristo. Nós pensamos em Jesus. E o Leon Denis diz que imaginar é criar, que toda vez que nós pensamos, nós atraímos para nós o mundo em que vivemos. Então, se nós estamos pensando em Jesus, nós estamos com Jesus. E nós temos a condição neste momento de atrair para nós uma centelha da sua paz e de toda a sua bondade, de todo o seu amor. É por isso que nos sentimos assim. E é por isso também que podemos questionar, mas por que será que ao longo do ano nós não conseguimos fazer isso? Seria tão bom. Muitas pessoas dizem assim: seria tão bom que todos os dias fosse Natal. Nós podemos e poderíamos fazer se fizéssemos um pouquinho mais de força.
talvez seja um pouco difícil ainda para nós, no nosso nível de evolução. Mas o ideal seria que durante os 365 dias do ano, nós tivéssemos esta disposição, este sentimento de fraternidade, um olhar mais fraterno e mais acolhedor para com o próximo. Mas enquanto nós não conseguimos, vamos continuar com o nosso Cristo, porque Ele está sempre em nós, sempre conosco. Ele não está mais lá na cruz. Cristo está entre nós em todos os momentos das nossas existências. E nós, muitas vezes, não percebemos, porque o nosso pensamento, no geral, se diverge um pouco do Cristo. Mas hoje estamos com Ele e hoje podemos senti-lo um pouquinho mais. Isso é muito bom para todos nós, meus irmãos. E nós nos lembramos, então, já que estamos falando do clima que antecede, não é, esta comemoração, o dia 25, onde nós comemoramos o aniversário de Jesus. E só uma observação também nós poderíamos fazer em relação a isso. Vejamos o poder que nós temos e que o próprio Cristo nos disse: vós sois deuses. Não é? Se nós podemos criar o mundo que está à nossa volta, nós temos este poder, que nós possamos aprender a utilizá-lo melhor. Porque Jesus disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. E nós estamos nos encaminhando para aos poucos conhecermos este poder e podermos aplicá-los também nas nossas existências, não é? O que é muito importante. Então, nós recordamos da narrativa do Humberto de Campos, não é? Bem a propósito, quando se fala no clima que nos envolve de paz e de harmonia por ocasião do aniversário de Jesus. O Humberto de Campos também narrou na sua obra intitulada A Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá no primeiro capítulo, também com o mesmo nome, Boa Nova, ele narrou todos os instantes que precederam a vinda de Jesus, né? O clima que envolverá Roma neste momento. E ele diz: os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder. Não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. Caio Júlio César Otávio era sobrinho neto de Júlio César. E um ano antes do Júlio César ser assassinado, ele adotou o Caio como seu filho, né? E o Caio, nessa ocasião, tinha então 18 anos de idade, era muito jovem ainda. E o título, né, a época de Augusto é um título que o Caio recebeu do Senado romano e que significa majestoso, venerável, escolhido pelos deuses. Então, Humberto de Campos continua narrando, ele diz assim, ó: uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. O hino de uma paz duradoura começava em Roma, para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. O próprio imperador, muitas vezes em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústias pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo. É que os historiadores, dizia Humberto de Campos, ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem, e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que
que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. Então nós percebemos, não é, que esta grandiosidade deste Espírito, do nosso irmão maior, que é Jesus, quando, antes mesmo de ingressar no planeta, como uma criança, antes de nascer, lá na manjedoura, ele já emitia os seus fluidos, as suas energias de amor e de paz. Então, nos parece que um dos maiores presentes que nós, como seus discípulos, poderíamos ou podemos ofertar a este mestre maravilhoso é que nós tentemos entender a sua doutrina, possamos compreendê-la e possamos praticá-la também, à nossa maneira, de acordo com as nossas condições, porque todos nós temos condições. Às vezes nós dizemos, mas é muito difícil, Jesus era Jesus. Sim, Jesus era Jesus. Ele nos deu o exemplo, ele nos trouxe um ensinamento, mas ensinamentos possíveis de serem seguidos. Basta que nós tenhamos a boa vontade, que nós tenhamos fé, a coragem da fé, que é aquela certeza de saber que estamos agindo corretamente, sem termos vergonha. Muitas vezes nós agimos de uma forma correta e somos, não é, chamados de pessoas ignorantes, somos chamados de pessoas que não têm assim muita inteligência, mas não importa. Nós sabemos ainda que os valores do mundo estão invertidos, que a nossa sociedade ainda é muito regida à base do egoísmo e do orgulho, né? Então, é por isso que muitas vezes um ato correto choca as pessoas ou chama tanto a atenção das pessoas. Mas nós sabemos que pela lei do progresso, nós um dia vamos conseguir viver numa sociedade melhor, uma sociedade mais fraterna, onde nós vamos ver que os verdadeiros valores não são os da matéria, não são os da carne, mas os do espírito. Então, se nós paramos para pensar na doutrina do Cristo, nós perguntamos, qual é a base da doutrina de Jesus? E lá no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 8, nós temos uma mensagem do Lázaro, onde ele diz que o amor resume inteiramente a doutrina do Cristo. E que é através da lei do amor que a personalidade é substituída pela fusão dos seres e que existirá então o aniquilamento da personalidade e das misérias sociais. Então nós vemos hoje que todas estas dificuldades que nós enfrentamos a nível social, essas diferenças sociais que existem, elas vão desaparecer a partir do momento em que nós deixarmos de lado o personalismo, a partir do momento em que nós aprendermos a dividir, a compartilhar e não pensarmos somente em nós. Quando nós seguirmos esta doutrina do Cristo, que é o amor, né? A sua base é o amor. Ele veio nos ensinando lá no início a humildade, quando ele nasceu em uma manjedoura, e culminou com a sua doutrina nessa mensagem de amor. E como nós demonstrarmos o verdadeiro amor, se não através da caridade? Por isso a humildade é importante, porque para nós praticarmos
verdadeiramente a caridade, nós precisamos ser humildes. Ora, mas o que tem isso a ver, né? Nós poderíamos questionar, o que tem a ver a humildade com a caridade? É porque para nós praticarmos a caridade, nós temos que saber exatamente o que nós podemos ofertar, o que nós podemos oferecer, aquilo que nós temos realmente. Para isso nós precisamos nos conhecer os nossos limites, saber exatamente qual é o nosso local, né? O nosso lugar aqui no mundo em que nós vivemos, porque cada um de nós vem para exercer um papel, para exercer uma função, cada um com seus próprios talentos. Muitas vezes, quando nós vemos aquelas grandes obras que são realizadas, né? Obras de solidariedade, obras de fraternidade, nós pensamos, puxa, como eu gostaria de fazer como fulano, como cicrano, ele ajuda tantas pessoas, ele faz isso, ele faz aquilo. Não. Cada um de nós vai fazer a nossa parte, porque cada um de nós veio capacitado para isso. Por isso, o próprio lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, ela está ao alcance de todos. Todas as pessoas, em todos os níveis em que se encontram, têm a capacidade de praticar a caridade e, portanto, todas têm acesso à felicidade. Coisa mais maravilhosa nós entendermos isso, não é, meus irmãos? Então, Jesus, ele nos trouxe uma doutrina que beneficia a todos, que não diferencia um do outro, porque todos nós temos a capacidade de demonstrar o amor verdadeiro através da caridade. Da caridade que constrói, da caridade que une, que agrega, que educa, da caridade que consola. Nós temos esta capacidade. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos várias mensagens dos nossos irmãos, né? Daqueles espíritos que auxiliaram o nosso codificador no processo da codificação, onde eles nos dizem que a caridade pode ser feita de várias formas diferentes. Através do pensamento, através da fala e através dos atos. E a caridade para Jesus é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, que pode ser praticado destas maneiras pelas quais os Espíritos nos disseram, através do pensamento, através da fala, através dos atos. Isto é muito importante. Certa feita, nós recebemos, em um dos nossos grupos da casa, dos grupos de WhatsApp, uma mensagem que foi postada por uma irmã nossa. Aquelas mensagens, né, que a gente recebe, uns mandam para diversos grupos, a gente recebe, acha que bonito, vai passando adiante. E nós lemos aquela mensagem e achamos que seria muito interessante, muito pertinente para a nossa fala de hoje. Aí nós entramos em contato com a irmã e dizemos, olha, essa mensagem é uma mensagem muito bela, muito significativa, e acho que ela ficaria assim muito adequada para as nossas reflexões que nós faremos, né, daqui a alguns dias. E ela disse, ótimo, maravilhoso, eu recebi essa mensagem de uma outra amiga e resolvi passar para o grupo. Então hoje nós vamos trazer esta história, é uma narrativa que é assinada por Elizabeth Gilbert, certo? E que nos traz assim uma situação bem interessante. Ela começa assim: há alguns anos fiquei preso em um ônibus cruzando a cidade de Nova York durante a hora do rush. O tráfego mal estava se movendo. O ônibus estava cheio de pessoas frias e cansadas que estavam profundamente irritadas umas com as outras, com o próprio mundo. 2 homens latiam um para o outro. E latiam sobre um empurrão que não se sabe se foi intencional ou não havia acontecido. Uma mulher grávida subiu e ninguém ofereceu um assento. A raiva estava no ar. Nenhuma misericórdia ali encontrada. Mas, quando o ônibus se aproximou da 7ª Avenida, o motorista pegou o interfone. Gente, disse ele, eu sei que vocês tiveram um dia difícil e estão frustrados. Não posso fazer nada sobre o clima ou o trânsito.
Mas aqui está o que posso fazer. Quando cada um de vocês descer do ônibus, eu estenderei a minha mão e vocês, antes de descerem, vão depositar todos os seus problemas, todas as suas dificuldades na palma da minha mão. Não leve os seus problemas para casa, disse ele. Não leve os seus problemas esta noite para a sua família. Apenas deixe-os comigo. Meu caminho passa direto pelo rio Hudson. E quando eu passar por lá, mais tarde, abrirei a janela e jogarei todos os seus problemas na água. Vejam só a proposta do motorista. Ele não podia fazer nada em relação ao clima, não podia fazer nada em relação ao trânsito. Mas alguma coisa ele imaginou que poderia fazer. Ele iria receber todos os problemas daquelas pessoas que em cada estação iam descendo e iriam depositar ali aqueles problemas. Então, quando ele passava para o Rio Hudson, ele chegava lá, essa era a proposta dele, e colocaria todos os problemas das pessoas lá, para que elas não levassem os seus problemas para suas casas, junto com as suas famílias. E naquele momento, depois que ele falou aquilo, parecia que um feitiço tinha se dissipado na volta das pessoas. Porque dali umas pessoas que faziam de conta que não se enxergavam, umas olharam para as outras, começaram a rir e disseram, ué, mas esse cara está ficando louco? E todas começaram a rir. E daí quando elas começaram a descer nas estações, na primeira estação, o ônibus parou e ele fez assim. Ergueu a sua mão e ficou esperando. E a pessoa fez o gesto, em resposta, como se estivesse colocando alguma coisa na sua mão. E descia. Todos riam. Alguns choravam, mas todos acabavam rindo depois. E assim foi. Então vocês vejam o que foi que aconteceu. O motorista repetiu todas as vezes que alguém ia descer, repetiu o mesmo gesto, durante todo o caminho até chegar ao rio. E aí foi o que aconteceu, o episódio da história. E veio uma conclusão bem interessante. Nós vivemos em um mundo difícil, meus amigos. Às vezes, é extremamente difícil ser humano. Às vezes você tem um dia ruim. Às vezes você tem um dia ruim que dura vários anos. Você luta e falha. Você perde empregos, perde dinheiro, amigos, fé, amor. Você testemunha eventos horríveis acontecendo no noticiário e fica com medo e retraído. Nos momentos em que tudo parece envolto em trevas, você anseia pela luz, mas não sabe onde encontrá-la. Mas vejam só que interessante. E se você for a luz? E se você for o próprio agente da iluminação que uma outra situação escura implora? Isso é o que este motorista de ônibus me ensinou. Que qualquer um pode ser a luz, a qualquer momento. Ser a luz do mundo. Cada um de nós, meus irmãos, possui dentro de si uma luz que deve ser feita brilhar, que nós devemos fazer brilhar para o mundo. Essa é a nossa função. Brilhe a sua luz. Esse cara, o motorista, ele não era um grande jogador de poder. Ele não era um líder espiritual. Ele não era um influenciador experiente em mídia. Ele era apenas um motorista de ônibus. Um dos trabalhadores mais invisíveis da sociedade. Mas ele possuía poder real e o usou lindamente para nosso benefício. Ele fez brilhar a sua luz naquele momento. Quando a vida parece especialmente sombria, ou quando me sinto particularmente impotente, em face dos problemas do mundo, penso neste homem e me pergunto, o que posso fazer? O que posso fazer agora para ser a luz? Claro que eu não posso encerrar pessoalmente todas as guerras.
ou resolver o aquecimento global, ou transformar pessoas irritantes em criaturas totalmente diferentes. Eu definitivamente não consigo controlar o tráfego, mas eu tenho alguma influência sobre todos que encontro. Nós somos seres sociais, nós nos influenciamos uns aos outros, mesmo sem saber, mesmo que nunca falemos ou aprendamos o nome um do outro. Não importa quem você seja, ou onde você esteja, ou quão mundana ou difícil seja a sua situação. Eu acredito que você pode iluminar o mundo, e nós podemos. Jesus disse isso. Jesus disse que nós podemos, sim. Na verdade, acredito que esta é a única maneira pela qual o mundo será iluminado. Um brilhante ato de graça de cada vez, até o rio Hudson. Que bela mensagem, não é, meus irmãos? E ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando, o fazer a caridade. Todos nós temos esta condição. Nós não precisamos ter um grande poder, grande soma em dinheiro. Cada um de nós, no local onde nós nos encontramos, nós não precisamos sair para fora. Nós não precisamos buscar outros ambientes. Onde nós nos encontramos, dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na casa que frequentamos, na comunidade onde nós vivemos, na escola, em qualquer lugar onde nós convivemos, nós podemos realizar alguma coisa. Nós podemos sim ser a luz do mundo. Nós podemos acrescentar algo de melhor através do nosso pensamento, da nossa fala e das nossas ações. Porque é somente através da caridade, através do amor, que nós podemos ter uma sociedade mais feliz. Não importa se nós estamos em uma sociedade onde possui todos os recursos mais avançados tecnologicamente do mundo. Não importa. Ela ainda será infeliz se não houver a verdadeira caridade. Se ela não for regida pela caridade. Se nós não compartilharmos. Se nós não olharmos o nosso olhar com carinho, sem maldade, o olhar puro, com a pureza de coração para o outro. Nós não seremos felizes se nós vivermos julgando o outro, se nós vivermos recriminando o outro. Nós só seremos felizes através do amor. E nós temos lá no Evangelho, mais uma vez, os nossos irmãos nos dizendo que a caridade é a eterna âncora de salvação em todos os globos. Quer dizer, em todos os mundos, não só no planeta Terra, mas em todo o universo. A caridade é a verdadeira âncora de salvação. Em cada mundo, de acordo com o seu nível de evolução, ela se manifesta, não é? A sua forma, a sua maneira. Nós que estamos aqui no nosso planetinha Terra, de acordo com o nosso nível evolutivo, temos sim condições de praticá-la. Então, meus queridos irmãos, fica aqui essa mensagem de hoje para a nossa reflexão, para que nós possamos nos guiarmos sempre seguindo os passos do nosso amado Mestre Jesus. Que nós possamos agora, neste final de ano, onde nós nos reunimos com as nossas famílias, onde nós sempre pedimos tanta paz, tanta harmonia, tanta esperança, que possamos realmente sentirmos a presença deste Cristo amado conosco. Que possamos adiar um pouquinho mais essa sua presença, essa nossa convivência com Ele. Através do nosso pensamento mais elevado. Vamos brincar, vamos rir, vamos descansar, tornar as nossas vidas mais leves. Muitos de nós agora no final do ano saímos de férias, saímos para passear. Momentos de lazer são importantes para nós. Mas não nos esqueçamos, jamais nos distanciemos
do foco. Jamais percamos o nosso foco, que é Jesus. E nós encerramos essa nossa fala de hoje com os dizeres de Paulo de Tarso, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Que possamos prosseguir sempre para o nosso alvo, em busca do nosso Pai maior, através dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Ele sempre conosco, e que possamos nós sim estarmos também sempre com Ele. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, agradecemos muito pela atenção e desejamos um Feliz Natal a todos. Fiquem com Deus.